Por isso, Deus, nós estamos aqui gratos ao Senhor, com o nosso coração grato, Deus, por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Obrigado desde já por essas vidas que hoje estarão aqui declarando publicamente a fé em Jesus, aquilo que eles já vivem agora em um símbolo aqui que nós vamos ter, Deus, de uma morte para uma nova vida. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento, por essa noite, pelo privilégio que nós temos, Deus, de estar aqui estudando a Tua palavra, Deus, para ver aquilo que o Senhor deseja falar nos nossos corações. Continue ministrando a Tua palavra no nosso coração, Deus, para que possamos, em nome de Jesus, sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos. É no Seu nome que nós oramos, amém, amém. Irmãos, hoje então, falando um pouquinho sobre o batismo, nós estamos com essas camisetas aqui. Cristo nos deu vida nova. Cristo te deu vida nova, irmão? Quando nós falamos isso, até é um slogan muito usado pelas igrejas, né? Cristo nos deu nova vida, vida nova eu sou, eu tenho uma nova vida. Então nós falamos isso, muitas vezes nós nem pensamos. E quando eu fui ler a carta de Filipenses, eu pensei como Paulo estava falando para aqueles irmãos que tomar o cuidado para não desviarem daquilo que eles estavam ouvindo a respeito da circuncisão, que eles precisavam ser circuncidados para ser salvos. E Paulo então vem falando que é pela graça, para eles tomarem cuidado com aquilo que eles estavam ouvindo. Então Paulo, ele envia essa carta preso. Paulo envia essa carta totalmente sem controle de onde ela iria chegar, mas com a garantia ele tinha que a vida dele pertencia ao Senhor. A vida dele, o ministério dele, aquela igreja, aqueles irmãos precisavam entender que agora eles tinham uma nova vida em Jesus. Agora uma vida não governada por eles mesmos, mas agora governada por Jesus. E quando nós falamos sobre essa nova vida, é uma vida onde nós podemos encontrar a satisfação em Jesus. Mas nós só encontramos essa satisfação quando Cristo governa o nosso coração. Antes de falarmos sobre o que é viver uma nova vida em Cristo, eu quero pensar com você sobre o que não é essa nova vida em Cristo. Para a gente começar a pensar nisso, tentando passar aí. O que significa viver uma nova vida? Pode passar. Vamos tentar me seguir aí. Então, ter uma vida nova não é, primeira coisa, virar uma pessoa perfeita da noite para o dia. Então a gente pensa, não, agora que eu vou me batizar, ou agora que eu estou indo para a igreja, eu não vou mais pecar. Não, nós estamos nesse processo. Por exemplo, quem aqui é batizado, um exemplo, né? Há mais de 10 anos. Há mais de 20 anos. Não vou entregar aqui a idade de vocês, né? Vou chegar só nos 20 ali. Mas, vamos dizer, você continua pecando? Nós estamos nesse processo de cair, de levantar, e até hoje eu falei com vocês sobre isso, que é esse processo que nós estamos caminhando. Por isso que nós não somos melhores que o outro. Por quê? Porque ainda nós somos pecadores buscando um Deus perfeito. Nós estamos nesse processo de restauração, de uma nova vida. Outra coisa, nunca mais lutar ou errar. Então agora Cristo vai lutar por mim, eu não vou ser mais tentado, o diabo não tem mais vez, eu vou vencer tudo, sai da frente Satanás, porque eu estou com Cristo. Não, nós vamos continuar na luta, e muitas vezes, irmãos, vai parecer que nós vamos estar perdendo. As lutas que nós passamos, não é toda luta que Cristo nos garante vitória. Há uma luta que Ele nos garante vitória, que é a luta contra o pecado, contra o inferno. Essa luta nós podemos vencer através de Jesus, do nosso coração sendo preenchido por Ele. Outra coisa, ter todos os problemas resolvidos. Amanhã, vocês que vão se batizar aqui, amanhã vocês vão continuar tendo problema. Você aí que já se batizou, você sabe disso. Você que vai se batizar, a vida continua. Outra coisa, trocar apenas alguns hábitos. Deixa eu voltar aqui. Isso, quarto, saber usar a máscara de crente.
Então, agora que eu me batizei, eu tenho uma roupa que Cristo me deu uma nova vida, roupa Betel, roupa dar e servir amor. Agora eu faço parte de uma igreja. Tem tantas pessoas, irmãos, que são batizadas, que estão dentro, tomara que não estejam aqui dentro desse auditório, mas estão dentro de outros auditórios, mas que nunca entenderam que não é simplesmente colocar uma máscara. Na verdade, não é sobre você ser alguém que você não é. Viver uma nova vida não é uma maquiagem religiosa. Não é você agora todo domingo às 19 horas você precisa estar dentro de uma igreja, ou às 18 ou de manhã. Não é um comportamento ajustado que agora você não usa mais roupa tal, faz isso, faz aquilo. Não é sobre um desempenho espiritual, sobre quantas vezes você vai ler a Bíblia num dia, num ano. A vida nova, irmãos, é que Cristo nos oferece, não é sobre aquilo que nós fazemos, mas sobre aquilo que Ele fez por nós. Hoje nós vamos estar aqui celebrando a ceia também. É aquilo que Jesus fez por mim, por você. É por isso que nós podemos ter uma nova vida. Assim como Cristo morreu, ressuscitou, agora nós também podemos morrer com Ele na cruz, assim como Paulo vai dizer. E através da cruz, agora nós podemos ressuscitar através do que Jesus fez por nós. Por isso, pensando nisso, nós vamos ver o que é ter uma nova vida. A primeira coisa, uma vida nova começa com uma obra de Deus. Não é meu respeito, não é respeito da Betel, não é respeito da igreja X ou da igreja Y. O texto vai dizer: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Paulo está dizendo para aquela igreja, para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, ele estava preso. Paulo não sabia como estava a situação daqueles irmãos, mas uma coisa ele tinha certeza, que o Deus que começou aquela boa obra irá completar até o dia em que Cristo voltar. Por isso que nós estamos nesse processo, nessa caminhada. Por quê? Porque até Jesus voltar, nós vamos estar sofrendo, nós vamos estar muitas vezes errando, até quando Ele voltar e tirar esse corpo corruptível, nós vamos perder essa carne, nós vamos perder essa carne pecaminosa para ter, sim, agora vivendo em Jesus, vivendo na eternidade, sem pecado, com alegria, sem tristeza. Mas por enquanto nós estamos nessa obra que Cristo começou. Por exemplo, você que já fez alguma obra na sua casa, mexer com obra é fácil? Não é fácil. Não sei você, mas já teve vezes que tem uns irmãos aqui na igreja, eu não vou falar nomes, mas se cada visita que eu faço lá tem uma coisa diferente na casa. Cada vez que eu vou lá tem uma parede que estava lá, não está mais. Então tem gente que gosta de fazer obra, né? Tem gente que gosta de mexer com isso, mas sim, é uma dor de cabeça mexer com um profissional que faz isso, ou até mesmo você que faz isso. É uma dor de cabeça, a obra é difícil, a obra dá sim problema, assim como as nossas vidas, que nós estamos em obra. Nós estamos em obra. A igreja, ela não é perfeita, por quê? Porque ela está em obra, em constante restauração, em constante mudança. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, essa vida nova, ela começa em Deus, não é no esforço humano, não é decisão sua, não é uma decisão minha, não é algo que a gente toma, não, é o próprio Cristo, antes mesmo. Por isso que vida nova não é fruto de força, da força de vontade, não é promessa de mudança humana, e não é resultado da graça de Deus agindo em nós. Então, primeira coisa, vida nova não é fruto da sua força, não é fruto. Se você for tentar com a sua força alcançar a graça de Deus, você não vai conseguir. Não é o nosso esforço que nós vamos ser salvos. Outra coisa, não é promessa de mudança humana. A gente, possivelmente você já ouviu, aquela pessoa que continua indo na igreja, que vai na igreja e faz isso, faz aquilo. Já ouviu isso? Às vezes eu já passei, quando era pastor de jovens e adolescentes, eu ouvia muito isso de pais. Porque meu filho vai na igreja lá, e aquela pessoa, o pai que não vai na igreja, ele sempre usa isso, né? O filho vai na igreja lá, pastor, mas ele continua fazendo isso aqui em casa. Escutava muito isso quando eu lidava com os pais de adolescentes e jovens. A gente está nessa mudança, nessa obra que Cristo começou, e Ele vai terminar, Ele é fiel para terminar, e é resultado da graça de Deus agindo em nós. Então, Deus, Ele inicia a obra, sustenta a obra e garante o final.
O Cristo que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Hoje, vocês aqui, os que vão se batizar, ou nós que já nos batizamos, nós não vamos dizer que eu mudei, mas sim que Deus começou algo novo em mim, no meu coração, na minha vida, na minha família, e agora eu respondo isso com essa graça, com fé e obediência. Então, quando nós compreendemos que a obra é de Cristo, o que nós precisamos fazer? Depender dessa graça, depender dessa misericórdia, viver para esse Cristo, viver para esse Deus. Por isso, irmãos, Efésios capítulo 1 vai dizer o seguinte, versículo 3 e 4, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Olha que interessante, Paulo está dizendo que Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo, Deus já nos amou, Deus já nos escolheu em Cristo. Antes de todo o projeto da criação, Deus já tinha planejado a graça, o amor dEle por nós. Por isso que é a obra dEle, porque se fosse por nós, nós não estaríamos aqui. Se fosse uma decisão sua, pessoal, você não estaria aqui, assim como eu. John Piper vai falar que a mesma graça que nos salva é a graça que nos sustenta até o fim. Esse Jesus, essa obra que Ele completou em nós, essa obra na verdade que Ele começou em nós, essa graça, essa mesma graça é a graça que nos sustenta até o fim. O que isso quer dizer? Irmãos, quer dizer que nós só vamos aguentar até o final, e Jesus vai dizer, que nós precisamos ficar firme até o final para ser salvo, perseverar, mas nós só vamos conseguir, irmãos, pela dependência da graça do Senhor. Você entende isso? Que não é pela sua força, é obra de Jesus. Aquele que é fiel para começar, Ele vai terminar. Pare de tentar lutar com os seus braços, de tentar melhorar. É somente pela graça do Senhor, é somente por Jesus, a obra é completa dEle. Por isso, uma nova vida, irmãos, começa com uma obra de Deus. E segundo, uma vida nova tem um novo sentido para viver. Paulo vai dizer, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Segundo ponto que nós vamos ver que agora, uma vida nova, nós entendemos que significa ter um novo sentido. Antes de você conhecer a Jesus, você tinha um sentido para a sua vida. Alguns vivem para satisfazer os desejos da carne, outros para família, outros eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para isso, eu vivo para aquilo, mas a partir do momento que nós decidimos servir ao Senhor, que Ele começa essa obra em nós mudamos o sentido da nossa vida. A pergunta que eu faço para você, você que está na igreja já faz tantos anos, você já mudou o sentido da sua vida? O seu sentido é Cristo, é Jesus, porque Paulo está dizendo, olha, para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Cristo, eu não vivo para a igreja, eu não vivo para as pessoas, eu não vivo para a opinião do outro, eu vivo para agradar o Senhor. Esse deve ser o pensamento de um crente em Jesus. E aqui quando eu falo crente, eu não estou dizendo da igreja evangélica, estou dizendo aquele que crê em Jesus. Deve ser o pensamento dele de, eu preciso viver para Cristo, pois para mim o viver é Cristo. Então Paulo está dizendo, enquanto eu estiver aqui vivo, eu vivo para Ele. Agora, se eu morrer, o que ele diz? Vai ser lucro, porque eu vou estar morando para sempre com o meu Senhor. O cristão entende que agora o sentido da vida dele não é mais conquistar coisas aqui na terra. Ou talvez sim, eu vou conquistar, mas para quê? Para glorificar o Senhor. Eu vou ter uma família aqui para quê? Para glorificar o Senhor. Eu vou ter aqui coisas para quê? Para glorificar o Senhor. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo. A partir do momento que nós tomamos essa decisão de servir ao Senhor, agora, o meu sentido, o sentido da minha vida é Cristo. Eu vivo para Ele, eu faço para Ele, eu tomo as decisões pensando em Cristo. Não é pensando nas minhas opiniões, não é pensando nos meus desejos, é pensando em Jesus. Eu vou sair de um trabalho, o que Jesus pensa disso?
Sabe, o crente, hoje mesmo de manhã eu estava falando com algum irmão, não lembro agora, falando que há pessoas dentro da igreja que ela parece um ateu, ele só diz que é crente, mas as atitudes parecem muito de um ateu que não acredita em Deus, porque ele até diz que acredita, mas a vida dele é uma vida de não praticar isso, de não viver isso na prática. Então é fácil no domingo aqui a gente levantar as nossas mãos e dizer, não há nada melhor. O difícil é durante a semana a gente decidir levantar nossas mãos também, ou lá no nosso trabalho, ou no trânsito, e pensar, não, eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo, a minha vida pertence a Cristo. A sua vida pertence a Cristo, irmão. As suas decisões pertencem a Cristo. É aos seus desejos, é às suas opiniões. Por que você toma uma decisão X ou Y? Por que você compra? Por que você se relaciona com alguém? Por quê? É por causa de Cristo. Irmão, se nós continuarmos vivendo para nós vamos nos frustrar. Sabe por que a gente se frustra com pessoas? Porque a gente olha para as pessoas, para elas nos agradar. Sendo que nós deveríamos ser o inverso, de ser bênção na vida das pessoas. Nós queremos que elas sejam para nós. Então, nós continuamos nessa vida de, antes era eu no centro, agora Cristo é no centro. Então antes era eu, antes de conhecer a Jesus, Paulo estava no centro da vida dele. Ele fazia o que ele queria, ele ia atrás para matar cristão, ele estava lá nos seus pecados, no seu egoísmo, na sua religiosidade, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele passa a viver para Jesus. Por isso, aqui Paulo ele resume tudo. Vida nova, irmãos, não é adicionar Jesus no domingo. Vida nova não é você agora colocar uma camiseta, Cristo me deu nova vida, vida nova. Não é você colocar uma faixa na sua cabeça, 100% Jesus. Agora, Cristo no centro não significa uma vida mais confortável, mas uma vida com propósito, entrega e missão. Então, descer as águas, irmãos, esse ato é declarar publicamente agora que a nossa fé, que minha vida pertence a Jesus. Mas há tantas pessoas que já desceram, que já subiram, pessoas que estão aí, que não entenderam ainda que a vida delas pertence ao Senhor. O teólogo vai dizer que o cristianismo não é Cristo fazendo parte da sua vida, é sua vida fazendo parte da história de Cristo. Sabe, vocês aqui que vão se batizar hoje, a vida de vocês não é que agora vocês vão fazer parte de uma comunidade. Para todos aqui, não é que agora eles vão fazer parte de uma igreja ou que agora eles vão ser batizados, não. Agora, gente, a vida de vocês fazem parte da missão de Jesus. Não é vocês, não é Jesus que vai ser adicionado na vida de vocês, não é Cristo fazendo parte lá de, sabe aqueles planos e projetos que a gente faz no final do ano para o novo ano, e a gente pensa, Deus abençoe isso. Não, agora é a gente entregando papel em branco e falando, Deus, faça a tua vontade na minha vida. É isso, a gente pertence a Ele, a sua vida agora faz parte da história de Cristo. E terceiro lugar, uma vida nova envolve uma nova mente, uma nova atitude. Esse é um dos textos mais lindos que eu acho de Paulo, onde ele vai falar sobre a gente ter a mesma atitude, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Ele vai dizer, então, completo minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Olha que interessante, agora que a gente toma essa decisão de servir ao Senhor, ele está dizendo, vocês devem concordar sinceramente uns com os outros, amando mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, uma nova vida, o cristão não deve pensar só em si, nem tenta impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Que loucura isso, vai totalmente contra a cultura de a gente ser o mais importante, porque o evangelho é isso, é a gente colocar as outras pessoas na frente. Não procure apenas os próprios interesses, mas procurem-se também com os interesses alheios. Agora que a gente tem uma nova vida, a gente se preocupa com o outro. Agora que a gente tem uma nova vida, eu olho a dor do outro, do próximo. Eu busco ser bênção na vida do próximo. Eu busco amar o próximo. Eu busco amar aquela pessoa difícil.
Amém? Muito fraco. Amém? Amar a pessoa difícil? Não procurem então os próprios interesses, mas procurem também, ele vai dizer, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Sabe, o que eu acho mais incrível de Jesus, gente, é que Jesus poderia escrever a Bíblia ele mesmo. Jesus poderia fazer tudo sozinho e falar, olha, façam isso, isso e isso. Mas sabe o que ele fez? Ele desceu. E agora Paulo diz, tenham vocês a mesma atitude de Cristo. Por quê? Porque agora vocês têm uma nova vida. Agora a vida de vocês pertence a Jesus. Então tenham vocês a mesma atitude. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. O exemplo para nós dessa nova vida é dessa nova atitude, que agora nós não vivemos mais para nós vivemos para Cristo, mas além disso, nós vivemos para nos relacionar com pessoas. Tinha uma música infantil, né? Eu preciso de Deus, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o dia final. Então, nós precisamos do Senhor, mas nós precisamos de pessoas. Pessoas difíceis nós precisamos. Pessoas complicadas nós precisamos. Seria um cenário muito bonito de filme, se fosse tudo certo, todo mundo concordasse um com o outro. Se a política, todo mundo pensasse a mesma coisa, se tudo seria tão bonito. Mas a realidade é que Deus nos fez diferente para a gente ser lapidado, para a gente se encostar, se machucar muitas vezes, ser curado, ser transformado um pelos outros, porque isso é comunidade. Quando nós pensamos em uma vida nova, muitas vezes nós imaginamos mudança de hábito, libertação dos nossos pecados, uma nova identidade espiritual, tudo isso faz parte, mas a Bíblia, irmãos, mostra algo ainda mais profundo, que viver uma nova vida em Cristo muda a forma como nós nos relacionamos. Quando eu entendo isso, não é simplesmente estar e levantar as minhas mãos, mas é dar as minhas mãos também. A vida antiga, irmãos, a gente buscava posição, a gente buscava reconhecimento e vantagem. Era isso, a vida antiga, quando nós estamos vivendo para nós buscamos isso, reconhecimento. Nós queremos posição, nós queremos que as pessoas olhem para nós queremos que as pessoas façam do nosso jeito, nós queremos ser reconhecidos, ter vantagem em tudo. Mas agora uma nova vida, é uma vida de humildade, é uma vida de entrega, é uma vida de serviço. Agora a gente vive para se humilhar muitas vezes. Agora a gente vive para perdoar, para pedir perdão. Agora a gente vive para servir. Por isso que viver uma nova vida nós temos que ser servos, nos torna servos dos outros. Sabe, eu não estou aqui para ser servido. Você não está aqui para ser servido. A nossa imagem, o nosso exemplo é em Jesus. E o próprio Jesus deixou a glória dele, o próprio Jesus deixou o trono dele, se fez carne, habitou entre nós, e aí ele se humilhou, ele se entregou por amor a nós. E Paulo, ele nos chama a viver essa semelhança, a semelhança de Cristo. O Cristo, irmãos, que se humilhou, o Cristo que serviu e foi obediente até a morte. Agora, vida nova muda a forma como nós pensamos, muda a forma como a gente reage diante das circunstâncias, diante daquilo que alguém fala para nós, diante daquela buzinada, diante daquela grito no trânsito, diante daquela pessoa difícil no trabalho, diante de um pastor difícil. Agora a nossa vida muda, por quê? Porque a gente muda o jeito da gente ver as pessoas, muda o jeito. E aí você vai falar, mas o crente tem que ser então bobo, deixar os outros passar por cima? O que Cristo fez? Deixou os outros passar por cima dele ou não? Na cruz, uma hora na cruz, irmãos, os outros cuspindo nele, batendo nele. Aí você pensa, eu não levo desaforo para casa. Sabe, essa nova vida agora, nós temos
o nosso coração transformado por Jesus, de buscar. É claro que isso é uma mudança, eu estou dizendo que de repente aconteceu isso, não, é uma transformação, que agora eu perdoo, que agora eu amo, que agora eu sirvo, que agora eu me humilho, que agora eu estou aqui para me entregar pelo próximo. Por isso que Jesus, irmãos, lá em João 13, ele vai dizer, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Serviço de escravo, do pior escravo da casa. Jesus estava demonstrando isso para nós, olha, façam como eu fiz, eu dei o exemplo a ser seguido. Vão lá e lavam os pés uns dos outros. Jesus não estava falando agora para a gente começar a sentar aqui e lavar os pés. Jesus estava dizendo que o ato de ser um escravo, do pior escravo, deve ser uma atitude de quem é um discípulo de Jesus, de quem tem uma nova vida em Cristo. Agora nós estamos aqui, irmãos, para sim ser escravos uns dos outros. A decisão é fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. E quarto lugar, uma vida nova redefine o que realmente importa. Paulo vai dizer, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas, considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo que ele pensava que aquelas atitudes, aquele jeito religioso de ser, ou talvez trazendo para a nossa realidade, este mundo, essas coisas que o mundo valoriza, agora para nós é lixo. A pessoa que tem uma nova vida em Cristo, ela olha para essas coisas mundanas, ela olha para essas coisas terrenas e diz, isso é insignificante. Isso é insignificante, por quê? Porque o mais importante agora é Jesus. Por isso que quando nós entendemos que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, as nossas prioridades mudam. Cristo precisa ser o centro. Por isso que o próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer, põe em primeiro lugar o reino de Deus. Coloca em primeiro lugar, por quê? Porque um crente em Jesus, um discípulo de Jesus, ele tem como prioridade o que realmente importa. A prioridade dele é Jesus e as pessoas. Paulo está preso, irmãos, escrevendo essa carta e preocupado com os irmãos que estavam lá fora. Quem que deveria estar preocupado? Ele lá dentro ou as pessoas lá fora? Mas ele estava preso, pensando, olha, eu estou orando por vocês, eu amo vocês. Sabe, agora o que realmente importa é Jesus e as pessoas. Por isso que de 600 e poucas leis, 613 leis, Jesus resume em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso propósito agora é amar o Senhor. E segundo mandamento, amar o próximo. E aí a gente tende a amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, ele levanta essa regra, porque ele vai dizer, agora você deve amar o próximo como eu amei você. Essa é a atitude de uma nova vida em Cristo Jesus. Atitude de realmente colocar como prioridade o que importa. Vida nova não é só deixar as coisas para trás, faz parte, mas é sim aprender a avaliar tudo à luz de Cristo. Agora nós olhamos e pensamos, não, eu preciso colocar como prioridade Cristo. Eu preciso colocar como prioridade a minha família. Eu preciso colocar como prioridade as pessoas. Hoje, irmãos, as pessoas estão sendo usadas e as coisas a gente dá muita importância. A gente cuida. Coloque na sua vida como prioridade o Senhor e as pessoas. A conversão não é trocar pecado por virtude, mas a autoconfiança por graça. No batismo nós declaramos que nós não somos mais guiados pelo aquilo que a gente valorizava, mas agora por aquilo que Cristo valoriza, aquilo que realmente importa.
Mateus 6:21, Jesus vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que ele está dizendo aqui? Olha, o que realmente importa, aonde está aquilo que realmente importa, aí está o teu coração. Então, se você entende que o que realmente importa é Jesus, o seu coração está ali. A grande questão é que a gente não consegue ser transformado, porque o nosso coração está em outros lugares, está em pessoas, está em coisas, está no nosso próprio eu. A conversão, Agostinho vai falar que a conversão não é mudar apenas o comportamento, é mudar de amores. Agora eu tenho um amor acima de tudo. Agora eu tenho como prioridade Jesus, a minha vida pertence a Ele. E por último, a vida nova descansa na suficiência de Cristo. Paulo vai dizer: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver da necessidade também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ou a versão mais conhecida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, esse versículo não é apenas aí um versículo bonito, é bonito, né? Mas pessoas usam fora do contexto, que a gente pode tudo agora. Aqui Paulo está dizendo, ensinando para nós, é que agora a gente pode descansar com o estômago vazio ou com o estômago cheio. Que agora a gente pode descansar uma guerra, com o país em crise, com crise na família, com problema no casamento. Agora a gente pode descansar. Eu posso todas as coisas. Por quê? Porque é Ele que me fortalece. Diante da ansiedade, diante das lutas, quando nós temos essa nova vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós encontramos um Deus a qual nós podemos descansar. Paulo não afirma que agora ele controla a vida, mas que aprendeu a descansar em Cristo. Sabe, ele não descansa porque as circunstâncias são favoráveis. Ele está preso, talvez com fome, sofrendo, no calor, mas ele entendeu que agora quem sustenta não muda, continua sendo Deus. A vida antiga, a gente tenta dar conta de tudo sozinho, a gente pensa que a gente vai conseguir, a gente acorda cedo, vai trabalhar, a gente passa por um problema e a gente tenta lutar sozinho. Mas irmãos, quando nós temos uma vida nova, agora nós dependemos de Jesus. E isso é maravilhoso, sabe? Porque quando nós entregamos um problema a Ele, é Ele que está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Diante das circunstâncias, agora nós podemos descansar, porque o que Paulo está dizendo agora, eu aprendi a passar por tudo isso. Por quê? Porque agora eu posso todas as coisas, sendo difícil, sendo bom, sendo ruim, sendo complicado, eu posso tudo em Jesus. Descansar em Cristo não é passividade, mas é confiança ativa na fidelidade em Jesus, em Deus. Filipenses, então, Paulo vai dizer, finalizando já o capítulo 4, versículos 6 e 7: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Olha Paulo dizendo, não vive preocupado. Sabe o que se deve fazer? Orar. É fácil, não é, irmãos, isso? Por quê? Porque a gente quer estar no controle, a gente quer saber o que vai acontecer. Mas ele está dizendo, olha, ore a Deus, em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, Paulo orienta o seguinte, olha, diante das lutas, agradeça por tudo que Deus já fez por você. Olhe as bênçãos, olhe a mão de Deus sobre a sua vida. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Sabe a luta de todo cristão, de todo discípulo? Guardar o coração e a mente. Por quê? Porque é do coração que precede todos os outros pecados. Uma nova vida em Cristo Jesus, a gente começa a orar e falar, Deus, muda meu coração, transforma minha vida. Tim Keller vai dizer que o Evangelho nos permite parar de tentar nos justificar e finalmente descansar. O Evangelho permite a gente descansar em Jesus. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos estar cantando, depois eu estar
orando. Nós vamos pedir ao Senhor: Deus, dá-me um coração igual ao teu. E eu quero que você cante essa canção de uma oração e falando: Deus, ensina eu a amar os meus irmãos, ensina a perdoar. Esse é um resultado de uma nova vida em Cristo Jesus. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo. Vamos declarar isso, ser semelhança a Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agora vamos declarar Ensina-me isso. Ensina-nos a amar o nosso irmão. Uma nova vida em Cristo, um novo coração. A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, Vamos de novo nessa parte. dá-me um O desafio, acho que é um desafio para todos nós. Dar esse coração que ama, esse coração que perdoa. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.